Web Rádio. Você está na Família Web Rádio. Um show de rádio. Família Web Rádio e o programa em casa. A apresentação é ganhada. Bom dia Luiz. De novo, bom dia, ouvintes. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá Eu bom. quis te cortar essa vez. Ah, é? Não. O programa é do Enéas, que ele falando bom dia. Né? Muito bem. Você falou assim, parabéns para mim, não, parabéns para nós. Para Eu estava falando nós. do Silvio Santos, porque o Silvio Santos sempre falava de nós. Né? Aham, sim. Ele sempre falava. É nós. Então, imagine sem o Enéas aqui, sem o Cascapeira, sem o Pedro, sem... que nós vamos fazer? Sem ouvinte. Eu vou ficar aqui... Principalmente sem ouvinte, né, Luiz? A gente vai fazer aqui. Nós temos que ter comunicador e ouvinte numa rádio, né? Entendeu? Exatamente. E aí eu agradeço a todos vocês de coração. Eu sempre estou agradecendo, sempre vou agradecer. Quando a gente estiver lá em cima, que nós estamos lutando e vamos conseguir, né? Nós estivermos lá em cima, sempre nós vamos estar falando. Essa aqui é uma família, essa é uma equipe. Sim, sim. Uma equipe que começou comigo e está comigo aí. Certo, Enéas? Perfeito. Qual seria o tema de hoje? Vou até anotar aqui, que eu estou gravando para o YouTube, né? Qual que seria? Pois é, Luiz. Eu espero que os ouvintes não se assustem de cara, assim, mas depois vamos... Na verdade, eu fiquei pensando para a gente conversar hoje sobre o valor da vida. Né? O valor da vida. E nós estamos vivendo tempos muito estranhos, né, Luiz? A partir desse pensamento é que eu achei que nós poderíamos ganhar algo no sentido de pensar sobre nós mesmos e sobre a vida, pensando exatamente no valor, né, Luiz? O valor da vida. Tem gente que porque o valor da vida tomou um rumo estranho ultimamente, né? Com tanta violência, com tanta angústia, com tantas mortes, com tantas perdas, né? Parece que a vida parece que a vida tem custado muito pouco, né? Então, diferenciar um pouquinho o que é valor da vida e o que é custo, né? Eu achei interessante você começar falando hoje exatamente do indivíduo que tem uma carteira de R$300 no bolso, no entanto, não tem um tostão para colocar dentro, né? Parece que tem uma diferença muito grande entre valor e quanto custa, né? E nós temos visto muitas discussões, muitas notícias, etc., exatamente a partir de uma coisa que deixa a gente em dúvida, porque vidas muitas vezes são perdidas e a discussão, né, passa a ser quanto vai receber de indenização, né? Então, parece, né? De repente, parece que as indenizações tomaram um valor tão grande que, de certa forma, elas parecem, não quero aqui entrar em polêmica de apontar este ou aquele dedo para esta ou aquela direção, né? Mas parece que para muitos e em muitas situações, o valor da vida fica estimado naquele valor que vai trazer, digamos assim, vai trazer uma indenização, né? E essa indenização, muitas vezes, é muito mais a carteira de R$300 que não tem nada dentro, né?
Então, Ou carro, né, Inés? Ou carro. A pessoa com um carro de 120 meses, mas não tem dinheiro para pôr gasolina, aí dá uma voltinha no bairro, guarda o carro e vai ver o cidadão andando de ônibus, né? Exatamente. Entendeu? E o dinheiro tem mais valor do que a vida. O dinheiro, a pessoa pensa mais no dinheiro do que na própria vida, né? Então, me chama muito a atenção, porque uma sociedade como a dos Estados Unidos, por exemplo, que é muito monetarizada, isto é, muito em cima de dinheiro, qualquer coisa é sinal de dinheiro, né? Então, é muito comum, né, um acidente, uma morte, coisas assim, se falarem em alguns milhões de dólares, né? Então, num país como os Estados Unidos, a gente vê muito facilmente a vida sendo cotada em dólar, né? No Brasil, como nós ainda, apesar de podermos apontar muitos defeitos, mas ainda não temos essa mente tão dolarizada ou tão, ou tão contada e medida em valores financeiros, né, em reais, por exemplo. Então, nós vemos reivindicações muito mais pobres, né? Como nós tivemos amplamente noticiado há pouco tempo atrás, né? Um indivíduo que, devido à alta velocidade e embriaguez, atropelou um trabalhador e prometeu um salário mínimo, né? Mensal para ele, para a família dele, aliás. Então, nós temos sido até mesmo pobres quando falamos do valor da vida, né? E o problema do valor da vida é como podemos dar valor para a vida, ou como podemos dar este valor se se a vida não tem preço. Por outro lado, dizemos e somos, eu creio que todo mundo vai concordar se nós dissermos que a vida não tem preço. No entanto, muitas vezes se tem grandes discussões a respeito do valor de uma indenização, de uma recompensa ou de uma tentativa de se fazer justiça sobre uma morte de alguém, por exemplo. Ou, para não se falar só de morte, para falar também de pessoas que sofrem acidentes, né? E ficam, por exemplo, muitas vezes incapacitados ou muitas vezes limitados, de modo que aquilo que o indivíduo eventualmente possa receber de compensação ou de indenização, nós acabamos vendo que representa muitíssimo pouco para uma vida plena, uma vida útil, saudável e assim por diante. E aí, Luiz, sem querer ser pessimista, mas já sendo, né? Eu dei uma pesquisada numa música que o MPB4 cantou durante muito tempo. Qual seria? A música é Depois que tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Lembra dessa música, Luiz? Depois que tá ruim chegou, nunca mais melhorou, né? Incrível como existe essa música. Eu acho que ela, na época que ela foi cantada, divulgada, eu penso que era uma crítica social, era uma queixa, né? E eu entendo que essa queixa ainda exista, e eu penso que existe, talvez em muito maior dose hoje em dia, né? Estamos todos chocados, perplexos com todas as coisas que acontecem. E
realmente, existem momentos que nós temos a impressão que o tá ruim chegou e nada mais vai melhorar. Eu conheço pessoas que não têm nenhuma dúvida em dizer que só estamos piorando, né? No entanto, a gente fica tentando buscar aquilo que nos possa trazer, acima de tudo, esperança, boas expectativas, né? De procurar viver com as limitações, mas, ao mesmo tempo, procurar viver com a capacidade de superação das dificuldades, né? E falando de valor e de preço, né, para a gente diferenciar, quando falamos de vida, psicologicamente, costumeiramente, filosoficamente, etc., certamente, quando falamos em valor da vida, estamos falando não é em preço, estamos falando num valor. E eu penso que a grande confusão que vem sendo estabelecida é valor e preço, né? É valor e preço. No exemplo que o Luiz deu, a carteira de R$ 300 que não tem dinheiro para pôr dentro, né? Na verdade, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de valor e não de preço, né? Porque qual é o valor que está em questão, né? Talvez eu dispensar um preço muito alto para uma carteira que não deixa de ser um objeto simples, um objeto comum e um objeto que eu vou carregar no bolso, né? Então, eu não estou censurando o consumo. Cada um tem as suas regras, cada um tem os seus modos de lidar com o consumo. Apenas que o consumo deve ser um misto de valor e preço, né? Agora, quando falamos da vida, realmente ela tem valor, ela não tem preço, né? E quando falamos de um objeto, ele tem preço e, às vezes, quando se trata de um bem estimativo, de um bem afetivo, etc., ele pode trazer, simbolizar algum valor, né? Mas, na verdade, o que nós podemos... Aliás, viu, Luiz, para o YouTube, talvez seja mais didático a gente falar no tema como sendo diferença entre valor e preço, né? Enfim, diferenças entre valor e preço, começando pelo valor da vida, né? Até porque o valor, ele dá sentido, o preço não dá sentido. Quando nós dizemos, mas tem sentido você pagar tudo isto? Ou tem sentido você comprar um carro desse valor, né? Ou quando nós dizemos assim, tem sentido você falar mal de alguém? Então, é uma tremenda confusão que eu acredito que o ser humano no dia a dia acaba fazendo. O Silvio Santos, ele parava, o Carlos Alberto, filho, parava o carro dele do lado do Silvio Santos. Sei. E o Silvio Santos com aquele carro, né, antigo lá, tal, e ele parava, aí o Silvio Santos saia do carro e fala, que carro que é esse que eu nem conheço? Pois é. Exatamente. O patrão falando para o empregado. Né? O que não é comum, né, Luiz? As diferenças de valores, né? Uma coisa que não dá para entender, né? Aliás, Luiz, eu não sei se você viu, eu assisti uma entrevista do Carlos Alberto de Nóbrega não faz muito tempo, e ele contava exatamente sobre o Silvio Santos. Ele estava trabalhando no SBT, e no começo da carreira dele, o Carlos Alberto. E o Silvio Santos chamou ele para conversar e perguntou assim, Carlos Alberto, quanto você ganha? E o Carlos Alberto, ele já trabalhava na TV e tal,
E ele respondeu para o Silvio, eu ganho X. O Silvio falou assim para ele, mas isso não é um salário para você viver bem, né? Isso não é um salário para você viver bem, você precisaria ganhar mais. E falou bom dia ou boa tarde, cada um foi para o seu lado trabalhar. Naquele mesmo dia, apareceu um depósito na conta dele de R$1 milhão. E ele soube que era o Silvio Santos, foi perguntar por que aquilo. Isso eu ouvi do Carlos Alberto numa entrevista, então não é um papo furado. Né? Teve várias entrevistas com vários artistas. Mas faz um tempo que eu vi essa entrevista. Diz que o Silvio falou assim para ele, esse dinheiro que eu coloquei na sua conta é para você poder viver bem. E podendo viver bem, você vai trabalhar bem também. Né? Enfim, isso mostra um caráter, né, Luiz? Um caráter, né? O caráter de alguém que via com clareza a diferença do valor e do preço. Né? Essa semana eu tive... Nós estamos falando de valores, né, Enéas? Isso daí, Isso, a diferença entre valores e preço, né? Isso. Essa semana eu fiquei bem chateado, né? Minha nora chateada, tal, né? E falando do emprego, uma menina esforçada, vendedora, vende bem, fechava a meta. E aquilo lá foi apenas dialogar, conversar, né? Porque não estava sendo justo. Sim. Jamais um funcionário do SBT, enfim, das organizações Silvio Santos lá, reclamou de salário. Aquele que reclamou de salário, porque já estava ganhando muito e queria ganhar mais ainda. Certo. E a neta, a minha nora foi lá, né? Minha nora foi lá a conversar e simplesmente ele falou, pode sair, se você quiser sair, pode sair. Poxa, mas e os valores? Né? E os valores? Se a pessoa está trabalhando bem, chega bem, não falta, está tendo algum problema para vir na vida, em questão financeira, chega, faça favor, você é funcionário meu, eu vou fazer a mesma coisa. Você vai viver bem, tá aqui, eu quero você todo dia trabalhando, né, Inés? Bem, cabeça bem. Né? Trabalhar bem, né, Luiz? Então, aliás, aí nós podemos até estender para outras coisas. Fazer bem as coisas é exatamente um dos sentidos que nós podemos aplicar à vida. Então, eu estava falando agora há pouco sobre a diferença entre valor e preço, porque o valor sempre traz sentido, o preço não. E apesar, como eu disse, como eu dei vários exemplos, de nós às vezes dizermos, tem sentido você pagar isso ou aquilo? Não. Quando nós fazemos essa pergunta, na verdade, nós estamos questionando, estamos levantando uma questão com a pessoa, né? Se ela pensou, além do preço, se ela pensou no valor daquilo. Se juntamente com o preço ela pensou no valor. Por quê? Humano, né, o preço está estabelecido e o preço é ou de quem pode pagar ou de quem quer pagar. Mas o sentido, isto é, vem do valor que o indivíduo pode conferir àquilo. Né? Então, aí a gente pode deduzir que, na verdade, o valor da vida, que não é este que se paga numa indenização por danos materiais, por perdas humanas e por outras razões, né? Por exemplo, existem muitas demandas judiciais por
como é que se fala? Não é perdas morais, mas enfim, o sentido é esse, né? É de tentar reaver perdas morais, né? O que também não faz muito sentido na maneira como nós estamos procurando refletir aqui, né? Danos morais, que é chamado no direito, né? Quando você quer reparar um dano moral, você está tentando reparar com dinheiro, isto é, com o preço, o dano causado à pessoa ou alguém, ao nome de alguém, por exemplo, moralmente falando, né? Curiosamente, eu penso que muitas pessoas se dão por remuneradas a partir de um preço sobre uma perda moral ou um dano moral, né? Aí alguém pode estar ouvindo a gente dizer assim, não, mas espera aí, então não é justo que alguém provoque dano moral e não seja penalizado com o pagamento de um preço. Esta é uma verdade, por um lado, por outro, é um beco sem saída que o ser humano criou na medida em que ele foi estabelecendo, ele foi confundindo preço com valor. E na medida em que ele foi confundindo preço com valor, né, o ser humano passou a entender ou a aprender que uma ofensa moral, um dano moral, uma prejudicação, um dano, enfim, uma ofensa, etc., ela pode ser apagada com o pagamento de um preço. E aí nós podemos constatar que o ser humano é muito pobre ainda no que ele pode pensar e atribuir aos valores da vida, né? Mas, falando de valor da vida, nós vamos, na segunda parte aí do nosso bate-papo, vamos comentar um pouquinho sobre algumas coisas que podem trazer um certo valor, uma certa consciência deste valor da vida, para que a gente não confunda mais valor com preço. Está na ponta da agulha aí, Luiz? Tá, o nosso DJ... Nosso DJ já está a postos. Escolheu uma música boa aqui também. Depois... como que é, né? Depois que tá ruim... Isso. Chegou nunca mais... Depois que tá ruim, chegou... Depois que tá ruim, chegou. Nunca mais melhorou. Nunca mais melhorou, Enéas. Vamos lá? Vamos. Essa aí eu acho que nem direitos autorais tem, porque deve ser antiga, né, Enéas? É muito antiga. Depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Meu almoço todo dia é uma média com pão. Há tempos que não faz fumaça no meu barracão. O crediário no boteco, Patrício cortou. Depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Meu senhorio já está me olhando de lado. Já faz mais de 8 meses que eu estou com aluguel atrasado. Até a nega que eu tanto amava me abandonou. Depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o tá ruim chegou. Já.
E aí, Inês? Novo ninho? Inês, você está comendo e eu também. Nós estamos tomando um café. Estamos tomando um café, né, Inês? Depois que o Tá Ruim chegou, nunca mais melhorou. Essa é boa, viu? Essa eu gostei. Deixa eu até ouvir aqui, ó. Pera aí, Inês. Até a nega que eu tanto amava me abandonou. Depois que o Tá Ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o Tá Ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o Tá Ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh, depois que o Tá Ruim chegou. Já. É, Inês, eu tava comendo uma bolachinha aqui, ó. Vai aí, Inês. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Dizem que é falta de educação falar com a boca cheia, né? Mas... Também, ó. Mas, enfim, essa música, vocês viram como é bem uma crítica mesmo, né? E eu pensei nessa música não como um ato de pessimismo, mas sim como um ato de alerta, né, Luiz? Parece que foi na música da volta do Beto Rockefeller. É? É, tá aqui uma foto aqui, né, esqueci o nome dele aqui, do ator. A volta do Beto Rockefeller. Parece que foi isso aí mesmo. Entendeu? Mas, olha, o DJ que escolheu essa música aí tá bom, viu? Parabéns aí. Eu tinha colocado aqui também, sabe o quê? Eu tinha colocado o Traje a Rigor. Aquela, mim quer tocar, mim gosta de ganhar dinheiro. Muito boa também, muito boa. Tinha colocado essa daí. Pode terminar com ela, Luiz. Pode terminar, né? Com ela. E olha só, mim quer dizer, né? O índio falando, mim quer tocar, mim gosta de ganhar dinheiro. Você vê só, vamos encerrar com essa daí, né? Nós estamos com um tema maravilhoso aí hoje. Acho que ilustra bem. Mas eu estava dizendo que nós precisamos ficar muito alerta. Na verdade, o nosso papo de hoje procura nos chamar a atenção, né, Luiz? Exatamente para uma circunstância em que nós temos vivido e muitas vezes realmente desanimadora, né? Porque tá difícil a gente ligar um rádio, ver uma TV, abrir uma página na internet sem que a gente se depare com notícias muito ruins, né? Como notícias desesperadoras e com uma enorme confusão sobre isso que nós estamos falando, né? De valor e preço. Então, fica aí um alerta, um alô, né? E, como eu disse para vocês, a ideia no segundo bloco do nosso papo seria exatamente pensar algumas coisas para que nós consigamos construir, né, o sentido de viver a nossa vida, de tomar decisões, de pensar coisas, para que esse valor da vida seja mais do que nunca aumentado, acrescido e mais do que aumentado em quantidade, mas em qualidade. Porque a qualidade é que fala exatamente do valor da vida, né? Então, decidir fazer coisas que nos são importantes e que nos são significativas nos ajudam a construir passo a passo esse valor da vida enquanto valor mesmo e não enquanto simplesmente
preço. Trata-se de construir o sentido dessa nossa vida naquilo que a gente faz, naquilo que a gente decide, naquilo que a gente pensa para nós mesmos, né? Deixando de lado muitas outras coisas, né? Parece fazer muito sentido exatamente buscar um sentido para a nossa vida todos os dias. É assim que ela nos ajuda a construir um sentido maior, onde nós consigamos olhar para a vida com verdadeiro valor, né? E esse construir, na verdade, se dá não somente no dia a dia, certamente se dá em todas as minúsculas ou enormes atitudes, situações, momentos em que nós estejamos conscientemente atribuindo a tudo que nós vivemos este valor, né? Dessa maneira, nós funcionamos, nós somos ou podemos ser verdadeiros construtores do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa existência, do quanto ela é importante, o quanto ela é importante. E, além disso, nos levar para uma vivência, uma convivência, né, igualmente valorosa, na medida em que nós cultivemos as relações com as pessoas, porque a vida funciona nessa convivência de seres humanos. Vocês já pararam para pensar que se nós não existíssemos, as coisas não teriam, elas poderiam estar aí, mas elas não teriam nome. Não, elas não, na verdade, se nós não existíssemos, elas estariam aí no mundo sem nenhum sentido, porque quem atribui o sentido às coisas somos nós. Então, tudo que o ser humano nomeia é porque ele está percebendo um sentido, portanto, um valor, e ele dá um nome que represente esse valor. É por isso que na narrativa bíblica, é claro que é uma narrativa alegórica, né? É uma narrativa folclórica até em alguns momentos, né? Mas na narrativa bíblica, quando Deus pede ao homem que nomeie tudo aquilo que existia na terra, no céu, enfim, né? Deus estava pedindo ao ser humano que reconheça o valor da vida, o valor das coisas. Então, por que uma árvore chama árvore? Né? Isso daí vem da nossa linha, não é alguém que cismou, como pensou nesse nome. Esse nome surge de um sentido. Razão pela qual eu gosto muito de, sempre que uso uma palavra que defina, que explique algum assunto, exatamente ir buscar a origem daquela palavra, porque geralmente a origem vem de usos, costumes, regras, acontecimentos, fatos e assim por diante. Então, qualquer palavra que você busque o sentido, né, você vai ver que esse sentido acabou se transformando no nome que essa coisa tem. Né? Então, esse comportamento humano, que segundo a narrativa bíblica
foi dado por Deus, é exatamente o objeto passa a existir a partir do momento que o ser humano reconhece o seu valor. Então, se eu reconheço o valor da onça pintada, e ecologicamente eu acho que ela deve ser preservada, ela tem um sentido. E esse nome foi dado como se fosse um registro de nascimento para aquele animal. Eu conheço, né, o valor e o perigo. O valor vem junto do que ele significa. E ele é tão distinto como é perigoso, né? Agora, se o ser humano não soubesse distinguir o perigo da onça pintada e o perigo do pardal que pode vir comer a fruta que você coloca na janela da sua casa, nós estaríamos muito complicados, né, Luiz? E isso exatamente compõe vou falar uma palavra, pode parecer estranha, mas isso tudo compõe a cotidianidade, é o cotidiano, é o dia a dia, né? Toda vez que nós estamos falando das coisas comuns, das coisas triviais, nós estamos falando do cotidiano, né? Aqueles usos, costumes, aquela maneira de ser do ser humano que, embora seja exclusiva de um ser humano para outro, ela é também muito comum, né? E única, porque todos nós somos, na verdade, seres humanos comuns, né? Todos nós temos características muito parecidas. E é isso que permite nós estabelecermos uma grande troca de ideias, de informações, de valores, né, na nossa vida. E isso acaba constituindo, então, o próprio sentido da vida, né? Aí alguém pode estar nos ouvindo e pensando assim, mas eu sempre ouvi falar que o sentido da vida está num grande propósito, está num grande objetivo, numa grande meta. Também. Nós tivemos um programa aqui recente que nós falamos ou procuramos refletir também um pouco sobre dia perfeito, né? E o dia perfeito pode não ser aquele em que aconteça um fato muito importante na nossa vida, né? O dia perfeito pode estar cheio de pequenos acontecimentos comuns, triviais, cotidianos, e que tornam exatamente um dia comum, um dia trivial, num dia também chamado perfeito, né? O valor da vida, primeiro, ele tem que ser diferenciado do valor do preço. Mas, por outro lado, nós não vamos encontrar nunca um sentido que seja válido para todos, que seja igual para todos os seres humanos. E é aí que está a mágica da coisa. É aí que cada ser humano pode perfeitamente atribuir um valor para a sua vida. Mas alguém pode dizer, mas a vida é feita de um valor importante? Sim, mas o grau de importância também é dado por cada um que atribui à vida um determinado valor que ele estima, que ele preserva e que ele quer conservar. Então, uma pessoa que demonstra um desmazelo com a sua vida é uma pessoa que está dando um pouco valor, às vezes quase nenhum valor para a sua vida, né? E aquele que também pensa na sua vida apenas como preço, também não está dando o real valor
para a sua vida ou talvez para a vida de alguém. Então, o valor da vida é uma construção que cada indivíduo faz durante a sua vida. E ele tem um sentido próprio na medida em que alguém atribui à vida um valor, ele tem um sentido próprio que está no íntimo de cada um. Isto significa que nós não conseguimos saber qual o valor da vida para A ou B ou C. Isto é, para ninguém. O valor da vida só está dentro de nós, de acordo com o que nós atribuímos e de acordo com o que nós reconhecemos. Então, olha que interessante, né? Viver, na verdade, constitui ou parte das próprias pessoas, do próprio indivíduo, do próprio ser que vive. Quer dizer, nós mesmos, na medida em que atribuímos à nossa vida um determinado valor, estamos, então, reconhecendo e declarando dentro de nós o valor da nossa vida. É por isso que também não seremos capazes de dizer para alguém qual o valor que a vida dele tem. Porque só cada um de nós, no seu íntimo, sabe o valor que tem a sua própria vida. Então, isso ajuda a gente a pensar que a vida que temos, na verdade, é um bem que só nós podemos valorizar, na medida em que só nós podemos reconhecer e na medida em que só nós podemos cuidar da nossa vida. Significa que se eu não posso fazer isso com a vida dos outros, né, eu, em tese, não deveria cuidar da vida de ninguém. Né? Não sei se... Falar em cuidar da vida... Você pode puxar um pouquinho o móvel para a tua direita ou esquerda para aparecer aparecer melhor? O cenário. Eu construí um cenário aqui que ficou meio escondido. Né? Aí está, o seu ombro está no cenário. Nos próximos programas, você puxa um pouquinho para cá, para lá, para cá. Você vê aí na tela aí. Sim, vou fazer isso, Luiz. Lei da vida. Vou fazer isso. Não, estou falando profissionalmente. Eu entendi perfeitamente. O cenário é bonito. Ali. Eu estou dando risada porque alguém sabiamente diz o seguinte. Tartaruga sobe em árvore? Não, né? Não. Alguém já viu um jabuti subindo na árvore? Jamais, né? Não. Então, se você enxergar um jabuti no galho de uma árvore, né? Esteja certo que alguém pôs lá. E se alguém pôs, ele é que sabe por que pôs, né? Portanto, não caberá dizer que está errado ou certo, porque eu estaria dizendo que alguém está certo ou errado de colocar o jabuti lá no galho da árvore. Eu vi uma moto. Eu vi uma moto no filme. Você viu uma moto pendurada na rede elétrica, né, Luiz? Eu vi uma moto pendurada na rede elétrica. Pois é. Ninguém colocou lá. Ninguém colocou. Ninguém colocou lá. Mas o balão enroscou. E aí, dá para a gente também esticar a conversa um pouco, exatamente pensando no seguinte. Até hoje, nenhum balão arrastou um jabuti para cima de uma árvore ou de uma rede elétrica. Né? Mas uma moto já aconteceu. Uma moto já aconteceu. E não foi ninguém que levou. Não, foi só... Se a gente puder responsabilizar, tem que
responsabilizar, por exemplo, o ar quente, né? Do que o balão estava cheio, capaz de levar, arrastar até objeto que estava em terra, né, Luiz? Nem mesmo o cara que fez essa proeza aí, porque a gente nem sabe quem é e de onde que veio. Bom, não vamos nem saber quem foi, pelo menos com facilidade não, né, Luiz? Então, quem colocar o jabuti lá em cima, a gente vai saber que alguém foi. A gente talvez não descubra quem, mas a gente sabe que alguém, e nesse sentido que nós estamos usando aqui, não cabe a nenhum de nós se preocupar com a vida alheia, né, Luiz? Isso aí. E vida. Eu espero que a nossa reflexão tenha aí ajudado, tenha acrescentado algumas coisas para alguém que está nos ouvindo, né? Pensando sobre o valor da vida, seu preço ou o seu valor, literalmente falando. Enes, eu estou sentindo falta do telefone, né? Hoje não falamos nenhuma vez, né, Luiz? Uma vez você falou o telefone. É o 011 99995 5978. 011 99995 5978. Lembrando, se você estiver que nem longe, né? De São Paulo, você tem que ligar a operadora da sua cidade, viu? No caso, nós somos o 11. Né? Eu tentei ligar, né? Eu estava num lugar aí, tentei ligar, coloquei o 11, mas não consegui. Eu tinha que colocar a operadora. Exatamente. Se você está num lugar que a operadora 15, precisa da operadora, você tem que usar. Tem que usar a operadora. Exatamente. E aí o Enéas se atende, né, Enéas? Pelo home office. Sim. Então tá bom aí, ó. Olha, Enéas, escuta aí, ó. Não vou tocar muito não, porque o YouTube troca. Aí ele vai falar, hein, né? Tudo que nós falamos aqui, né, ele vai falar. É o reggae, né? É o reggae, ó. E o índio... essa música também está muito apropriada para o tema de hoje. É o índio que está falando, né? Também é uma crítica social, né? Porque nós, muitas vezes na escola, erradamente aprendemos que o índio era ingênuo, e ele está criticando exatamente a ingenuidade humana, né? De pensar que tudo se resolve com dinheiro, né? Mim gosta de ganhar dinheiro. É isso aí, né? Vou tocar mais, não, senão o YouTube corta nosso programa aí. Tá? Grande abraço, Luiz. Enéas, o resto... Grande abraço a todos. Lembra que você ainda volta esse mês, Enéas. Tá Deus quiser, bom. Luiz. Mas dia 27 você tá aí, tá bom? Isso aí. Um abraço, Enéas. Abraço, até. Um abraço a todos. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. A sintonia perfeita para o seu rádio. As melhores músicas estão aqui. Família Web Rádio.